Saudações a todos. Vamos dar início à nossa aula da unidade 4, da disciplina de Química Geral 2 do curso de Licenciatura em Química. Essa aula nós vamos explicar como vai ser realizada a atividade prática. Bom, os tópicos serão os seguintes. A gente vai falar um pouco sobre as práticas que vão ser feitas e vamos trabalhar 3 práticas nessa aula. A primeira prática vai ser o preparo de soluções, em que nós vamos aprender como produzir soluções com concentrações em gramas por ml e mol por ml. Na segunda prática, nós vamos trabalhar a titulação ácido-base, em que nós vamos pegar a solução preparada anteriormente de hidróxido de sódio e vamos fazer uma titulação com ácido oxálico, que é um padrão para que a gente possa fazer a padronização dessa solução de hidróxido de sódio. E nossa terceira prática vai ser a determinação do teor de ácido acetil salicílico em comprimidos, onde nós vamos pegar essa solução de hidróxido de sódio já padronizada e vamos determinar o teor de ácido acetil salicílico. Então, essas vão ser as 3 práticas que serão feitas uma em seguida da outra, como se fosse uma prática só, porém, nós vamos fazer 3 procedimentos diferentes. Nós utilizaremos o nosso fascículo de Química Geral Experimental 2, que nós temos aqui, nós podemos ver aqui a capa, e as práticas a serem realizadas vão ser essas 3 primeiras aqui, que estão no sumário, que é o preparo de soluções, concentração em gramas por litro e mol, titulação ácido-base e determinação de ácido acetil salicílico em comprimidos. Essas 3 aqui vão ser feitas nessa aula. Bom, primeira coisa, preparo de soluções. Então, nós vamos aprender a trabalhar com concentração. Então, nós vamos ter 2 tipos de concentração que a gente vai fazer na aula. Gramas por litro e mol por litro. O que a gente tem de conhecimento envolvido? O que a gente tem que saber antes de partir para fazer essas soluções? Primeira coisa, o conceito de solução, solvente e soluto, que nós já vimos em aulas anteriores dessa disciplina. Depois, cálculos sobre concentração de soluções, que também nós já vimos em outras aulas dessa disciplina. Então, nós vamos trabalhar basicamente com essas 2 fórmulas. Essa aqui é a fórmula de concentração, em que a gente tem a massa do soluto em gramas dividido pelo volume em litros. E a de molaridade, em que nós temos também a massa do soluto, só que aqui a gente vai ter um outro índice. Além do volume da solução em litros, igual aqui em concentração, nós vamos ter aqui a massa molar do soluto, que é dada em gramas por mol. Bom, a primeira prática vai ser o preparo de soluções, concentração em gramas por litro e mol por litro. O objetivo é preparar uma solução 0,05 e 0,01 de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Essa primeira prática aqui, com esse material aqui, esse sal, ele não é tóxico, nem é corrosivo, nada. Então, vai ser para a gente treinar como é que faz, tudinho, os procedimentos. E depois a gente vai fazer com o hidróxido de sódio as mesmas concentrações. Só que o hidróxido de sódio ele é corrosivo, então a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, por isso a gente faz primeiro essa com o cloreto de sódio, para que a gente possa ver se está tudo correto, se vocês têm o domínio da técnica, para depois a gente partir para essa solução aqui, que é uma solução que pode causar danos, né? O hidróxido de sódio é corrosivo, se cair na pele pode queimar. Então a gente vai preparar essas 2. Mas o que vai nos interessar mesmo vai ser essa de hidróxido de sódio. Então a gente vai ter que fazer os cálculos para achar a massa necessária para o preparo das soluções, utilizando novamente essas duas equações aqui, né? Essa aqui quando a gente quiser calcular em gramas por litro e essa outra quando a gente quiser calcular em mol por litro. Essa prática vai treinar o aluno na preparação de soluções que serão usadas nas próximas práticas. Então, a gente vai fazer a solução e essa solução, após pronta, aí a gente parte para a nossa segunda prática, que é a titulação ácido-base. Na ciência e na indústria, frequentemente é necessário determinar a concentração de íons em solução. Então, a titulação ela é muito empregada na indústria, muito empregada na ciência, então a gente sempre vai estar ouvindo falar sobre titulação. Para determinar a concentração de um ácido ou uma base, é utilizada a titulação. Tá? Então, aqui vai haver uma reação de neutralização. Então, nessa
prática de titulação, a gente vai, na verdade, neutralizar um ácido ou neutralizar uma base. As concentrações de ácido e base são frequentemente expressas em normalidade, onde a massa molecular, MM, a massa molecular, M, a massa em gramas, é o equivalente V, o volume de íons ionizáveis. Então, aqui a gente tem várias equações que a gente pode usar, né, de molaridade, N sobre V, onde N é a massa sobre a massa molar. Então, o N, a normalidade, é o NE sobre V, o NE é a massa sobre o equivalente. Então, os que elas são bem parecidas. O equivalente, a massa sobre o volume, NV igual a normalidade. Então, a gente vai utilizar algumas dessas equações aqui para poder fazer os cálculos das concentrações. Se a gente quiser concentração molar, concentração normal, se a gente quiser em equivalentes. Então, dependendo do que a gente queira, a gente vai utilizar essas equações aqui. Nessa experiência, você verá como preparar uma solução de hidróxido e como padronizá-la usando um ácido de concentração conhecida, padrão. Então, quando a gente faz uma concentração, a gente não tem uma certeza 100% de que aquele realmente é a concentração que a gente quer. Então, para isso, a gente precisa de uma substância que a gente já padronizou, que a gente já tem certeza da concentração, para estipular a concentração correta da outra que a gente acabou de preparar. Então, como a gente está fazendo uma solução de uma base, hidróxido de sódio, a gente vai precisar de um ácido, tá, para neutralizar esse hidróxido. Um ácido que já tenha esse fator, que eu já sei realmente qual é a concentração dele padrão. E aí a gente vai usar o ácido oxálico para fazer isso. Então, o objetivo é determinar a concentração de uma base por titulação e dominar a técnica de titulação. Então, o procedimento A, que é o preparo da solução de hidróxido, ele já foi feito na parte anterior, né? A gente fez os cálculos e preparou a solução. Agora a gente vai padronizar, que é o procedimento B. Então, a gente vai padronizar a solução utilizando um ácido, já que eu já sei qual é o padrão dele, o valor, a concentração real dele. Então, aqui nessa figura mostra a técnica da titulação. Né? Como é que você tem que fazer, né? O preenchimento da bureta acima do zero, depois a abertura da torneira até a saída de todo o ar da parte de baixo da bureta e a aferição da bureta no menisco. Todas essas técnicas aqui vão ser demonstradas para vocês pelos tutores. E depois aqui a técnica de titulação, né? Como é que se deve fazer, girar o Erlenmeyer, tudo. Então tudo isso vai ser explicado para vocês durante o procedimento. Nessa prática, eu tenho uma solução padrão de ácido oxálico. Então, para fazer o cálculo da concentração da base, então, a reação entre o ácido oxálico e o hidróxido de sódio é dada segundo a reação abaixo. Então, para cada 1 mol, tá vendo, de ácido oxálico, nós vamos ter 2 mols de hidróxido para dar essa seguinte reação aqui. Então, para cada 1 mol, eu tenho 2 mols de hidróxido de sódio. Então, a concentração do ácido oxálico, né, já padronizada, é 1 vezes 10 a menos 3 mol. Isso equivale a X mol de hidróxido de sódio. Então, esse X mol vai ser 2 vezes 10 a menos 3. Então, quando eu quiser saber a concentração da minha solução de hidróxido de sódio, basta eu dividir esse valor, 2 vezes 10 a menos 3, pelo volume gasto para neutralizar o ácido oxálico. Tá? Então, quanto que eu gastei de hidróxido para poder neutralizar o ácido? Esse volume eu vou colocar aqui e na hora que eu fizer essa divisão eu vou ter exatamente qual a concentração molar dessa minha solução de hidróxido de sódio. Bom, determinação de ácido acetil salicílico em comprimidos. O ácido acetil salicílico é o analgésico mais utilizado em todo o mundo, tendo sido comercializado pela primeira vez em 1898. Neste experimento, o teor de ácido acetil salicílico num comprimido é determinado através de sua titulação com uma solução padronizada de hidróxido de sódio, sendo que a reação de neutralização é a seguinte. Então, aqui, o nosso ácido acetil salicílico e hidróxido de sódio. Aqui vai ser 1 para 1. Então, vai ser a mesma coisa, né? Lá, vocês tinham uma solução de ácido padronizada e vocês fizeram a padronização da solução de hidróxido.
Aqui vocês vão ter a solução de hidróxido padronizada, que vocês fizeram na aula anterior, e vão determinar a concentração do ácido acetil salicílico que vai estar dentro daquele comprimido. Tá? Então, o objetivo é determinar o teor em massa de ácido acetil salicílico em comprimidos de analgésico, como Melhoral, aspirina, AS, etc. Nesse procedimento, você vai usar a solução de hidróxido padronizada na prática anterior. Após a neutralização, calcula-se o teor de ácido acético no comprimido, de ácido acetil salicílico no comprimido. Então, vocês vão fazer agora como se fosse o contrário, né? Primeiro, vocês prepararam uma solução de hidróxido, primeira prática. Depois, padronizaram essa solução de hidróxido com uma solução de um ácido que já tinha sido padronizado. Agora, vocês vão determinar o teor de ácido usando aquela solução de hidróxido que vocês padronizaram. Tá? Então, essa vai ser a prática que vocês vão realizar. Bom, como referências, nós temos aí a nossa apostila de Química Geral Experimental 2, onde vocês vão encontrar essa prática. E os outros livros aqui em que a gente tem a teoria, que seria bom vocês darem uma lida antes para saber o que é um soluto, o que é solvente, o que é uma solução, e estudar também como é que se fazem os cálculos para determinar a concentração comum, para determinar a concentração molar, o que é normalidade. Então é interessante que antes de vocês irem para a prática, vocês tenham uma revisada em toda essa teoria aí para que a gente tenha uma aula que flua de um jeito mais fácil. Bom, eu vou ler aqui para vocês essa frase que eu achei do Albert Einstein, achei bem interessante, né? Que ele diz o seguinte: eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Albert Einstein, físico alemão, um dos maiores gênios do século XX. 1879 1955. Então eu deixo essas palavras aí do Albert Einstein para a gente poder refletir um pouquinho. Bom, novamente eu agradeço a atenção de todos. Tenham uma boa aula prática e qualquer dúvida é só procurar a gente. Um abraço.